sexto dia, 29 de junho de 1981. Festa de São Pedro e São Paulo. Nesse dia, a missa das 11 horas foi celebrada pelo Padre Ioso, que imediatamente se deu conta de que nela não estavam presentes nenhum dos videntes. E isso não agradou de maneira nenhuma. Chegou até a pensar: eles nem estão aqui na igreja e eu tenho que acreditar que Nossa Senhora aparece a eles. O que Padre Ioso não sabia era de que, muito cedo, uma ambulância e um carro de polícia haviam levado os videntes de novo a Cicluque para mais uma bateria de exames. As notícias sobre Medjugorje já haviam saído em quase todos os jornais. E isso, para os comunistas, significava um grande desafio que teriam que acabar de maneira imediata. Em um regime onde era proibido expressar sua religião e sua fé publicamente, falar de uma aparição da Virgem Maria era como afrontá-los cara a cara. E eles estavam dispostos a acabar com aquilo que acreditavam, que tudo não passava de uma grande farsa e de uma grande mentira. Nesse domingo, as crianças, com exceção de Yakov, foram levados a Cicluque para serem interrogados. Foi uma manhã de muita tensão. Vamos ler um pequeno diálogo que se encontra no livro que foi escrito pela própria vidente Miriana, para que vocês possam ter uma ideia da ira e do ódio que esses policiais estavam em relação a eles. Esse diálogo aconteceu quando eles, os videntes, chegaram na delegacia e os policiais viram que Yakov não estava com eles. O oficial se dirigiu a Miriana e perguntou: "Onde está essa pequena merda?" Miriana respondeu: "Yakov só tem 10 anos. Deixem-o tranquilo, é muito pequeno." Ele disse gritando: "Tu, cachorra mentirosa, ele não é pequeno, se consegue subir essa colina em 2 minutos." Esse é somente um pequeno trecho das muitas frases e palavras ofensivas que tiveram que escutar. Segundo Miriana, parecia que entre eles existia uma competição para saber quem poderia ofender mais. Depois de estarem na delegacia, foram levados em uma ambulância a uma pequena clínica, onde foram examinados por uma médica chamada Doutora Glamuzina, que somente ao vê-los alertou-os que era ateia. Talvez o objetivo dela era ameaçar e deixar claro que não ia deixar-se ser enganada por eles. Uma infinidade de perguntas foram feitas a cada um e, ao terminar, ela disse que naquela tarde iria com um amigo à aldeia para observá-los na hora da aparição. Ao saírem da clínica, de novo subiram na ambulância e foram levados até o hospital de Mostar.
Parecia que todos ali estavam contra eles, porque até mesmo o condutor, no meio do caminho, para intimidá-los, disse a eles que deveriam ir se acostumando com o lugar que estavam indo, porque ali poderia ser a nova morada deles quando os médicos os declarassem loucos. E quando chegaram ao seu destino, souberam que lugar era aquele a que o condutor se referia. Foi bastante visível que os comunistas passaram a usar com os videntes uma tática que é muito comum entre eles: o medo e a intimidação. Assim que, quando os jovens desceram da ambulância, eles foram conduzidos a um quarto escuro, sem ventilação, sem nenhuma janela, úmido e frio. Por pura maldade, haviam levado as crianças a um necrotério, e nesse quarto haviam vários cadáveres. Como era de se esperar, eles tiveram muito medo e não conseguiam entender por que estavam fazendo tudo aquilo com eles. Depois de estarem ali durante um bom tempo, foram retirados e levados ao médico para que os examinassem. E ao invés de se sentirem calmos, o pânico foi ainda maior. Escutaram da boca dele a seguinte frase: "Sabem que aqui tem um lugar especial para loucos?" Logo em seguida, assim que o médico saiu, os videntes se deram conta de que aquele lugar estava cheio de doentes mentais. E na sala onde os colocaram, alguns se aproximavam e ficaram dando voltas e voltas ao redor deles. Mas como Deus sempre coloca seus anjos para ajudar, uma enfermeira que trabalhava no local os retirou dali e os levou para outra sala, donde os esperavam várias outras enfermeiras. Elas já haviam escutado falar sobre o que estava acontecendo em Medjugorje e pediram aos videntes para que contassem tudo o que haviam visto. Eles deram seus testemunhos e depois que terminaram, todas as enfermeiras estavam chorando. E essa manhã de tensão não termina por aqui. Depois de tudo que já havia acontecido, foram encaminhados à chefe do serviço de neuropsiquiatria do Hospital de Mostar, doutora Mulia, que depois de examinar e falar com cada um deles, os declarou normais e com uma mente sadia. E deixou escrito no seu informe médico a seguinte frase: "Os meninos não estão loucos, mas sim quem os trouxe aqui." Para surpresa deles, essa médica era muçulmana e, ao contrário dos demais, encorajou-os a seguir adiante e disse que jamais deveriam ter medo de falar de Nossa Senhora. No período da tarde, os videntes se reuniram com os milhares de peregrinos no monte para a aparição. Suas aflições por tudo que havia acontecido continuava em seus corações. E quando Nossa Senhora apareceu, todos começaram a chorar. Naquele dia, Nossa Senhora mostrou
como foi sua vida terrena. Humilde, modesta, difícil, porém extremamente bonita. Mostrou inclusive destellos de momentos muito importantes, como a aparição do anjo Gabriel e o nascimento do menino Jesus. Miriana disse que a vida da Virgem Maria não tem nada a ver com o que havia visto na arte religiosa. Um dos videntes contou a Nossa Senhora tudo o que havia acontecido naquele dia e perguntou: poderemos suportar tudo isso? Ela respondeu: vocês podem, meus anjos, não tenham medo. Naquele mesmo instante, eles receberam uma grande graça. Eles viram atrás de Nossa Senhora uma silhueta de um homem ensanguentado, olhos marrons, cabelos e barbas grandes, e que estava todo machucado. Viram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Era Jesus Cristo. Nossa Senhora disse: olhem aquele que deu tudo pela fé, para que não pareça muito o que vocês estão sofrendo. Depois, a imagem desapareceu no meio de uma luz azulada e começaram a perceber que o que estava acontecendo com eles não era nada em relação ao que Jesus Cristo sofreu por nós. Nessa aparição, uma família havia levado seu filho chamado Daniel para que Nossa Senhora intercedesse por ele. Daniel tinha 3 anos e era paralítico e mudo. As crianças pediram a Nossa Senhora: bem-aventurada mãe, essa criança poderá falar algum dia? Sana-o para que todos creiam. Nossa Senhora olhou demoradamente para Daniel com seu olhar maternal e cheio de amor. Depois disse a eles: deixem que creiam firmemente que ele vai curar. Muitos deles ficaram decepcionados com a resposta, porque queriam ver acontecer ali, naquele momento e diante de todos, um grande milagre. Porém, um pouco mais tarde, os pais voltaram à colina para agradecer. Naquela noite, Daniel havia começado a caminhar e a falar. E o que aconteceu com a doutora Glamosina, que disse que acompanharia os videntes durante a aparição naquela mesma tarde? O que aconteceu com ela foi tão impressionante que vamos contar o seu testemunho no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e, se possível, deixar seu comentário. Isso ajuda muito nesse nosso projeto para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Um abraço!